que é mais correta, é ele manter-se dentro de um padrão vibratório que se chama responsabilidade. A segunda observação é o homem compreender que ele precisa ter uma conexão com o seu plano mental, que é a responsabilidade dele ter clareza de tudo aquilo que ele veio e tem a fazer na face da terra. O homem precisa ter, em terceiro, segurança, para que ele possa colocar o seu plano de ação dentro do seu caminho, na expressão do caminho da verdade. Há muito tempo, Deus colocou o homem na terra. Ele disse, o verbo é a sua palavra. O verbo, que é a sua palavra, tem que ecoar. E esse ecoar no universo significa que ninguém tem o direito de tirar a liberdade do seu próprio Deus, que é o caminho que ele deu como segurança para que o homem tenha conexão com ele. A primeira lei que devemos ter consciência na terra não são as leis dos homens, são as leis de Deus. Quando Deus colocou o homem na terra, ele falava com o homem. Na própria Bíblia está escrito que os grandes avatares, seus discípulos, falavam com Deus. Se eles falavam com Deus, eles ouviam Deus. Assim como Deus falava com eles, eles também reverberavam a sua palavra ecoando a Deus. Todos acreditam na Bíblia e diziam, Noé atendeu Deus, Abraão atendeu Deus, Moisés atendeu Deus, e as pessoas acreditam que eles falavam com Deus. Mas se todos acreditam que falavam com Deus, é porque está lá na Bíblia Sagrada. Esses seres eram canais de Deus. Eles eram os médiuns que hoje o próprio homem repudia. Naquela época, nós não tínhamos canal de televisão, internet, celular, nem manchetes em jornais. Para divulgar o que os canais falavam, o marketing era de boca a boca. Hoje, os canais estão presentes na face da terra. Deus fala através de pessoas, emitindo o seu som através da sua voz. Para ser um canal, ele precisa ter a direção, ele precisa ter a responsabilidade, ele precisa ter a conexão. Se o homem não sabe respeitar a primeira lei, que era Deus falando com o homem, como o homem pode pensar numa era de evolução se ele não atende à principal lei, que é a leitura das suas palavras, do seu som, da sua voz, do seu próprio Deus? Se ele desrespeita a regra de você, num estado de meditação, de oração, de reza, falando com você, por que os homens param para pedir através da reza algo para Deus se não acreditam em espíritos? Deus é um espírito. Se Deus é um espírito e você para falar com esse Deus, por que não entendem que o mundo só será mudado com a vontade de tudo e com a vontade de todos? Por que querem interromper a palavra de Deus? Por que querem interromper um trabalho de um novo momento, onde Deus alarga o seu tempo para chegar a cada um dizendo, você é uma única essência, e a sua essência se chama Espírito. E o seu Espírito, ele é comandado pela luz e pela velocidade do tempo. O seu Espírito não tem tamanho, o seu Espírito não tem forma, o seu Espírito não tem idade. Se Deus estivesse aqui hoje materializado, quantas rugas ele teria em seu corpo?
Qual o peso da sua massa corpórea? Ele é tão velho. Mas todos continuam acreditando no Deus imaginário. O Deus imaginário, ele é tão cheio de luz e maravilhoso. Deus fala com cada um, sem importar com a sua idade, com a sua cor, com a sua raça, com o seu movimento. Quantas pessoas estão na Terra hoje se movimentando graciosamente para levar a mensagem e a palavra de Deus. E vou repetir, Deus é um Espírito. E quem fala com esse Deus, que é um Espírito, deveria saber e ter a consciência, a responsabilidade e a conexão de que ele fala com uma essência que é um campo de luz. O campo de luz é um ponto de luz vibratório. Esse é o Deus que vocês imaginam. Deus não tem volume, Deus não tem densidade, Deus tem uma única graduação. São os seus filhos que reverberam a sua voz dentro da compreensão humana. Cada pessoa faz o que bem entender com a lei que Deus colocou no mundo. Só que Deus disse, eu dou a direção, sigam a direção. Mas quantos filhos desobedientes? Quantos filhos que tropeçam, caem e não sabem para onde ir? Esse Deus está aqui, presente, através desse som, através desse olhar, através dessa palavra. E dessa palavra, eu imponho a verdade, a criação, as leis. São regidas por um único ser. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Muito obrigada.